Se você pudesse se definir em uma palavra, qual seria essa palavra? Eu não acho que essa pergunta é fácil, mas durante o episódio dessa semana a gente vai pelo menos pensar sobre essa palavra. Há uns episódios atrás eu trouxe um pedacinho de um filme que eu falei aqui pra vocês, que eu vi pela segunda vez, que foi Comer, Rezar e Amar. E é um filme muito legal, assim, que ele tem falas muito lindas. E aí, uma das falas que me chamou a atenção, uma das conversas que me chamou a atenção, é no momento que a Liz, a protagonista, ela tá sentada à mesa com os amigos em um restaurante ao ar livre, assim, na Itália. E eles estão conversando sobre palavras que definiriam alguns lugares. Nova York, Estocolmo, Roma, eles falam diversos lugares. E aí uma das amigas da Liz pergunta para ela qual seria a palavra dela, qual seria a palavra que definiria a Liz. E a Liz responde que ela já foi filha, ela já foi esposa, ela já foi namorada, ela atualmente definiria a palavra dela como escritora. Um dos amigos fala para ela que essa não definiria ela, isso é o que ela faz, não o que ela é. E aí eu te pergunto, qual palavra é o que você é e não o que você faz? Muitas vezes quando alguém pergunta pra gente o que definiria, né? O que a gente é, a gente já responde logo a nossa profissão, as coisas que a gente gosta de fazer, mas o que a gente realmente é. Durante esse ano de 2024, eu passei quase que o ano inteiro procurando uma agenda que eu escrevi um texto. Era a agenda que eu usava no mochilão em 2018, então eu escrevi várias coisas que me vinham à cabeça durante a viagem. Eu passei como que quase 8 meses viajando e aí eu escrevi muitas coisas nessa agenda, mas eu demorei muito para encontrá-la. Quando foi agora em novembro, no primeiro dia de novembro, em uma simples puxada de livro no armário, no guarda-roupa do meu irmão, eu encontrei a agenda. E aí eu estava procurando porque eu queria encontrar um texto que eu tinha escrito antes de viajar, que falava de ser amor na chegada e amor na partida. Mas eu não encontrei o texto, parece que eu não anotei aqui como eu pensei que tinha anotado. Mas eu encontrei outras coisas muito lindas. Uma foi um texto que um amigo me deu de presente no meu aniversário. Ele estava na minha cidade natal e eu estava viajando. Eu estava no Chile quando ele me deu. Mentira, eu estava em Buenos Aires. E o outro foi um texto de uma amiga que estava lendo um livro chamado Um Humano no Mundo, da Débora Noal, e ela me mandou esse texto. Ela mudou as iniciais, a inicial do texto, né, o nome inicial, e colocou meu nome entre parênteses, e eu escrevi aqui para poder lembrar. Eu vou ler para vocês. Ana exerce algo muito raro, que é se entregar ao provisório, ao que sabe que será seu por apenas um momento, e mesmo assim fazê-lo belo e amoroso. E em certa medida um paradoxo, Vive o presente com a mesma dedicação de eternidade. Ana é passageira e é passageira em vários sentidos. Quando ela conta uma de suas histórias, é bastante claro para quem escuta que enquanto ela esteve lá, esteve por completo. Esteve como se aquele momento fosse a vida inteira. Eu gosto muito desse texto porque me define muito em 2018. E de fato eu era muito passageira. Acredito que eu estava de viagem. Eu fui passageira durante anos, passageira da minha própria vida, passageira de muitas outras histórias e sempre de passagem. Eu achei que ia ficar assim a vida toda, sempre de passagem, mas não dá, a gente precisa criar raiz. Mas se fosse uma palavra para me definir em 2018, seria justamente essa, passageira. Eu contava muitas histórias, talvez não ouvia tão bem as histórias com a atenção que elas deveriam ser ouvidas, mas eu contava boas histórias. E eu sabia falar muita coisa, talvez ouvia ou não ouvia tão bem, mas falava muita coisa. E que bom que eu passei por essa fase de falar muito e compartilhar muito. E que bom que chegou outro momento, o momento de saber ouvir também. Que bom que eu recebi essa palavra de ser passageira para aprender a importância de permanecer. Eu só aprendi a importância de permanecer porque eu andei muito tempo não permanecendo. E a gente inclusive tem alguns episódios falando sobre isso aqui, sobre a importância de permanecer.
essa importância de permanecer e esse aprendizado dessa permanência só vem por causa da experiência de estar sempre de passagem. Mas esse ano de 2024, a minha palavra seria completamente outra. Experimentadora. Acabei de pensar nisso para pensar nesse episódio, porque essa seria a minha palavra de realmente assim, eu não acho que eu seja uma criadora de conteúdo, eu não acho que eu crio os melhores vídeos, apesar de amar fazer isso, achar muito divertido, eu me divirto fazendo. Eu não sou criadora de conteúdo, eu gosto, mas não é o meu papel. O meu papel é realmente criadora de experiência. Eu compartilho o que eu experimento, eu compartilho o que a vida vai me entregando de presente. E para mim seria isso. Desde 2018 eu venho vendo a vida, eu tenho visto a vida como uma escola, assim, de realmente sentar na cadeira, puxar a mesa, pegar o caderno, pegar a caneta e escrever tudo detalhadamente. E quanto mais vai passando os anos, mais detalhadamente eu vou escrevendo, porque mais atenta eu vou ficando com a vida. A gente fica assim, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais observador a gente vai ficando com as coisas. A gente para de ser tão ansioso e ter tanta pressa para que acabe logo, para que chegue logo, para que tudo seja tão logo. Não precisa ter tudo tão rápido, né? Pode ser devagarzinho. E eu tenho observado que quanto mais lento, mais a gente observa. Quanto mais devagar, mais a gente dá pausa para respirar e prestar atenção no que o outro está falando e no que a gente está falando também e no que está sendo compartilhado. E é isso. É justamente isso. Isso é experiência. É pegar algo que eu vivi e transformar isso em algo gigantesco que pode ser compartilhado. Porque a vida por si só, ela está acontecendo, né? Eu levanto todo dia de manhã, né? E tomo café, mas transformar isso em algo que pode ser contado, isso aí está a boniteza da vida. E a minha palavra seria essa, experimentadora. O compartilhar da experiência. Nada além disso. E para você? Qual que seria a sua palavra? O que te definiria nesse ano de 2024? E lembrando, não estou perguntando o que você faz. O que você faz, certeza que você é muito bom no que você faz e muito dedicado. Mas quem você é? Teve uns episódios atrás que eu justamente falei isso. É muito importante a gente passar um tempo com a gente para quando alguém perguntar quem nós somos, a gente saber responder, sem titubear. Então é isso. Quem é você? Qual palavra te definiria? E aí no final do filme, a Liz, a protagonista, ela consegue descobrir a palavra dela. Eu não vou contar aqui para não dar nenhum spoiler, mas está relacionada à travessia, a atravessar, a realmente passar, né, por um processo, por um percurso. Depois eu até recomendo que vocês vejam o filme, porque ela fala coisas muito lindas durante o filme. Mas é isso. No final ela descobriu a palavra dela. Então todo final a gente descobre, né, um pouco da gente. Espero que no final desse ano você também descubra um pouco sobre você, um pouco sobre a sua travessia, sobre o seu processo de caminhada até aqui. E que faça sentido, né? Sempre faz, no final sempre faz sentido. Espero que esse episódio faça muito sentido para você, assim como fez para mim. E você descubra, né? Talvez não no final desse episódio, talvez não no final desse ano, talvez não no próximo ano, mas durante a sua trajetória você vá descobrindo algumas palavras que possam te definir. Talvez não seja uma só, talvez seja um conjunto de palavras, talvez seja uma frase inteira, um texto inteiro que vai te definir. Mas lembre-se sempre que algo te define. É isso. A gente se vê na próxima semana. Fica com Deus e até mais.